Bom, vamos aqui então ao exercício número 2, que pede para verificar se um dado conjunto, né, agora é um subespaço vetorial. Então ele está falando um subconjunto, ele está falando de um conjunto S, né, que no caso aí seria um subconjunto do R3, tá? Então ele é formado por vetores do R3, né? Ou seja, o espaço vetorial aí seria o meu R3, de forma que o seguinte, né, consiste nesse conjunto. O y é definido como sendo 2x mais 1 e o z é 0. Podemos fazer como no exercício anterior. Nós podemos falar que em S nós temos vetores da seguinte forma. Vetores da forma x, né? O y é 2x mais 1, então 2x mais 1. E o z é 0, onde o meu x é um número real. Certo? Então, S é isso aqui. E ele está falando que esse S aqui, ele é o quê? Ele é um subconjunto do meu R3. Tá ok? Então, será que esse subconjunto do R3 ele é um subespaço? Será que ele é um subespaço? Certo? Vamos verificar isso aí. Então, para verificar se é um subespaço, a gente basicamente tem aí, né, pela definição, duas propriedades. É verificar a soma e a multiplicação pelo escalar. Então, vamos para a primeira. Né? A primeira propriedade, ele fala, se eu pegar dois vetores U e V, que pertence a esse, né, conjunto aí que eu quero trabalhar, o subconjunto S, basicamente, se eu fizer U mais V, ele também deve pertencer a S. Vamos verificar se isso é verdade? Tá? Então, a gente vai ter aqui o U. Vou chamar U como sendo x1, 2x1 mais 1 e 0. Certo? Onde o x1 pertence aos reais. E o meu V eu vou chamar como sendo x2, 2x2 mais 1, 0. x2 pertencente aos reais. Note que eu só mudo onde é variável, né? O que for as constantes permanece de acordo com a definição do conjunto, que é essa aqui que é a definição do conjunto. Tem essa cara. Tá, vamos fazer a operação de soma. É a mesma coisa da questão do espaço vetorial, pessoal. A diferença aqui que só são as duas propriedades, né, que é a adição e a multiplicação por escalar. Então, a primeira é a adição. Então, vejamos. U mais V vai ser igual a x1, 2x1 mais 1, 0, mais x2, certo? 2x2 mais 1 e 0. Vamos fazer a operação, então. Fazendo a operação aqui, o que nós teremos? Nós teremos, então, primeira componente, x1 mais x2. Agora, a soma da segunda componente, 2x1 mais 1 mais 2x2 mais 1, né? Que são as segundas componentes. E a terceira, 0 mais 0. Tá ok? Vamos lá, né? Então, isso aqui vai me dar x1 mais x2. Aqui vai ficar 2x1 mais 2x2 mais 2, certo? E aqui 0 apenas. Tá, vamos lá então. Então, isso aqui continua x1 mais x2. Se você observar, a primeira componente aqui, né, é o número x. Então, a primeira componente da definição é o número x. E aqui, igualmente, a gente tem um número x. Vamos seguindo. Aqui eu tenho 2, vou colocar em evidência, que multiplica x1 mais x2 mais 2. Certo? O que é que nós temos aqui nessa segunda componente? Nós temos um 2 que multiplica um número. Né? E esse número é o mesmo x anterior. Está de acordo com a definição do conjunto. É x, a segunda componente, 2x. Só que aqui aparece o seguinte, aqui aparece 2x mais 1. Se você observar aqui, apareceu o quê? Apareceu 2x mais 2. Opa, problema, isso é um problema. Porque na definição fala que tem que ser 2x mais 1. Certo? Ou seja, né, a terceira componente é 0, tá beleza? Tá de acordo com a definição que é 0 também. Problema na segunda componente. Logo, S, certo? Não é subespaço. Por que que não é subespaço? Porque apareceu 2x mais 2. O correto era aparecer 2x
mais 1. Tá ok? Então ele não é subespaço. Por quê? Porque ele contraria logo a primeira, né? A primeira condição, que é a da adição. Certo? Então, beleza. As outras questões que envolvem a questão de verificar subespaço é basicamente isso. A adição, eu vou colocar aqui só como seria a da multiplicação por escalar. Multiplicação por escalar, ele vai te dar um alfa, certo? Que é um número real, certo? E ele vai te dar aqui um vetor U que pertence ao conjunto que você quer verificar. Tá ok? E aí você basicamente tem que verificar se alfa U pertence, né, ao subconjunto. Tá? Se a gente fizer aqui também, a gente vai ver que isso não acontece, porque você vai ter aqui um alfa, o U, vamos pegar o U lá de cima, x1, 2x1 mais 1 e 0, certo? Então isso aqui vai ser igual ao, podemos distribuir agora, né? Então vai ser alfa x1, alfa 2x1 mais alfa 1 e alfa 0 na terceira componente, certo? Aqui eu posso chamar de x, né? Esse x ele aparece aqui, ó. O que é x? X é alfa x1, então alfa x1. Então eu tenho 2 vezes um x aqui. Só que apareceu aqui mais uma vez o alfa. E o que teria que aparecer? Teria que aparecer, o correto era 2x mais 1. Só que apareceu alfa ao invés. Isso é diferente. Certo? Porque alfa é qualquer número real. Pode ser 5, pode ser 14, pode ser 200. Logo, também não satisfaz a segunda propriedade. Não atende, né? Eu vou chamar de aqui a condição de multiplicação. Já era suficiente ter parado aqui na primeira, né? Na adição. Eu fiz a multiplicação só para mostrar, né? Que também nesse caso não funcionaria, né? Bom, então é isso aí.